Agora foi. Agora foi. Eu tava aqui já, do jeito que eu sou assembleiana, sai todo impedimento. Porque, né? Mas estamos aqui, gente. Boa noite para vocês. Noite. Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, sou Keila Sena. E Jane Cawthorn. Nós somos o Ponte Ponte Brasil Brasil USA. Mais um episódio 111, está aí na capa, vocês podem ficar confundidos não, hoje é 111, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça isso agora, ativa o sininho, já se inscreva no nosso canal para que mais e mais pessoas recebam o nosso conteúdo. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify agora ou depois, não, agora não, né, porque o Spotify vai depois. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, não esquece de dar aquelas 5 estrelinhas também, pode deixar comentário. Pode deixar perguntas, a nossa convidada depois vai responder, a gente manda para ela também, se tiver pergunta específica para ela, tá bom? Então, e vamos então apresentar a nossa convidada de hoje, né? Pode falar, o nome dela é difícil. Pode, é difícil nada. É um pouco. Está com a gente aqui hoje a pastora Eliadna Gouveia. Olha que chique, Eliadna Gouveia, é isso? É. Quem vai mudar a câmera, Regiane? Sou você? eu, gente. É você que vai... Eu, pastora, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, como é que você tá? Chegou bem aqui? Cheguei. Peguei um pouco de busy, mas cheguei bem. Chegou bem, né? Ela veio de Nashua. Ah, veio de Nashua? Ah, tá. Mas esse horário, né? Sabe como é que é, né? Então, rush deu pra hour. chegar. Deu pra Rush chegar. Hoje, nosso assunto, vocês viram aí, a gente vai falar sobre autocuidado. Quem cuida de quem cuida, né? Como é que Não é essa parte do sofrimento? Não é? E a pastora Eliadna, ela é também terapeuta cristã e a conselheira cristã. Ela é psicanalista, então tem uma bagagem boa aí pra gente poder bater esse papo que tá muito legal hoje. É verdade, é verdade. Se vocês Ansiosa. quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade, tá bom? Quiser deixar, se você estiver assistindo agora, quiser participar do chat, vocês podem entrar lá, deixar sua pergunta. Se você estiver assistindo depois, também deixa, porque a descrição do Instagram da pastora tá aí, tá bom, gente? Só é clicar que vai cair direto no Instagram dela. Mas eu acho que eu falei demais. Antes da gente começar, deixa eu entregar um presente pra pastora. Sim. Todo mundo recebe aqui um presente, ao bolinho. Que legal. Da Yalen Yalen Cake. Cake. Ela Yeah. sempre... Que fofo. É, fofo. Conhece Yalen já? Cake Shop. Não. É Não conhece? muito gostoso. A gente tem que marcar um café lá. É. Eu já tô devendo com a... Não, a Aline já foi lá, a Larissa já foi, tô devendo um café com umas irmãs lá. E já tô devendo mais um. Oh, meu Deus. Marca todo mundo junto de uma Marca vez só. todo mundo junto. É isso aí, marcar todo mundo isso junto. aí. Então vamos lá. É. Nossa pergunta inicial, qual que é, gente? Faz você as honras. Ah, de onde que você veio e quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Então, eu vim, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Então, eu vim de Valadares, Governador Valadares, Minas Gerais. Valadares, Minas. Valadarense. Terra do pão Minas. e queijo. Né? E eu já estou aqui há 25 anos. Uau. Ah, guerreira como eu, né? Viemos abrir a América, dispersar a América. Chegaram praticamente juntas aí, quase. 6 de abril fez 25 anos. Uau. Já estou nessa Eu vim dia terrinha. 12 de abril. Oh, Yes. 99. eu cheguei em 2000. 2000. Yeah. Olha aí. 99, mas mesmo quase pertinho. Abril, né? Pois é. Muito legal. E você já tá aqui há muito tempo. Você é casada também, né? Tem 2 filhos lindos que a gente já conhece. Sim, sou casada, faz 30 anos agora em junho. Uau. E passou da É. gente. Ela casou Passa. antes. Casei novinha. Meu esposo veio primeiro, né? Uhum. Casei no Brasil, ele veio primeiro, depois de 2 anos de casada, que aí eu vim. Uau. Pois é. E você disse, você tem um business também, além de ser psicanalista, terapeuta, você também tem um business. Ah, o que é agora que a gente... Espera só um pouquinho nessa técnica. Eu tô fazendo. Ah, ok. I'm doing. Oh, switching to me? Yeah. It can't. Coloquem nós duas. Okay, Ah, like ok. this? Ok. A gente tá fazendo só um testezinho aqui já, gente. Pronto. E aí... Good, thank you. Sorry. Thank you. Carrie. E que já falando... Então, sim. sobre o meu trabalho aqui. Isso, você tem um business aqui, é Sim. isso que eu tava falando. Sim, no Brasil eu era cabeleireira, manicure, trabalhava em salão. Cheguei aqui, trabalhei por um tempo também nessa área, mas logo depois eu abri minha
própria companhia de limpeza e a gente está aí nesse ramo da limpeza. Uau! Vai me dar umas dicas. Uau! Claro. Todo mundo que vem aqui que é da limpeza, eu falei, me dá uma dica. Como captar clientes. Como captar clientes? É a pergunta de todos Como nós, captar é como captar clientes. clientes. Ai, isso é bom. E foi difícil pra você? Você já era cristã quando você veio pra cá? Ou você aceitou Jesus aqui? Não, eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos, quando eu me converti. Uhum. E veio seguindo a caminhada, né, em Cristo, com Cristo. E a gente está aí, já cheguei aqui, né, cristã, claro. Uhum. Cheguei aqui, eu tinha uns 23 anos, né? Novíssima, yeah. Então, aí trabalhei na área de salão, depois abri a companhia de limpeza e continuo também na área da limpeza, Aham. né, trabalhando. Que você tem seu Esse schedule, vai tem meu deixar, né? schedule. Esse você se formou, né, como terapeuta e como Sim. psicóloga. Sim, foi muito, muito interessante essa parte, né? Uhum. Porque quando a gente é cristã, a gente verdadeiramente, a gente procura andar, seguir aquilo que Deus tem para nossa vida, sobre o nosso propósito. Foi exatamente aí que começou. Depois de um longo tempo trabalhando só na área de limpeza, eu passei um tempo na minha vida onde, mesmo sendo cristã, indo para a igreja, buscando na palavra, em oração, e durante um tempo eu tive uma crise de identidade, onde eu não sabia mais qual era a minha identidade, qual era o meu propósito de vida aqui na Terra. E foi algo assim extraordinário que eu vivi em experiência, né? Que foi aonde eu comecei a buscar em Deus o porquê, o motivo de eu vir aqui na Terra, porque eu já estava frustrada aqui, mesmo sendo abençoada por Deus, tendo o meu trabalho e tudo, mas aquilo já estava gasto para mim. Eu tinha vontade de ir embora para o Brasil, porque era uma vida de rotina, de trabalho pesado, e eu achava aquilo muito vazio, muito pouco. Eu pensava que eu poderia ter mais, mas eu não sabia o que era o ter mais. Na verdade, era um vazio que a gente sente, que é exatamente o que a gente descobre na terapia. O porquê que muitas pessoas são cristãs, busca Deus, tem Deus, mas ela sente um vazio. Ela sente que algo está faltando. E isso é um propósito. Todo mundo tem um propósito de vida, mas nem todo mundo sabe qual é o seu propósito de vida. E eu entrei nessa crise. Eu lembro que foi mais ou menos há uns 16, 17 anos atrás. Eu entrei nessa crise onde eu buscava em Deus qual era o meu propósito. Eu falava com Deus, para mim, eu não vim na Terra só para ser esposa de quem eu sou, mãe de quem eu sou, porque eu servia. O meu trabalho era todo dia acordar, servir, mas era um serviço onde parecia que eu não tinha propósito naquilo, por mais que era servir a família, o trabalho, mas era algo que eu queria mais. E eu não entendi o porquê que eu não tinha mais, o porquê que eu buscava Deus, orava, mas é como se Jesus ainda não havia me completado. Eu achava aquilo muito errado. E foi onde eu fui buscar. Deus, eu não aceito isso para mim. É difícil ouvir pregações e estarem na tua presença, mas sentir que é como se eu ainda não fosse completa. E foi aonde eu comecei a buscar em Deus qual era o meu propósito. Eu não vim para ser mãe de quem eu sou, esposa, fazer o que eu faço. Eu vim para algo a mais. E foi aonde eu tive uma experiência assim espetacular com Deus, onde Deus se revelou a mim e disse qual era o meu propósito de vida. E Deus falou claramente para mim assim: o seu propósito de vida aqui na Terra foi ser para libertar, transformar os cativos e oprimidos. Assim, foi algo assim extraordinário. E aquilo eu fui procurar em Deus, e Deus ainda falou para mim mais: investe em você, porque aí está o seu propósito de vida. Você precisa investir mais em você. E foi onde eu busquei o autoconhecimento. Aí você buscou esse autoconhecimento dentro da psicanálise. Dentro da psicanálise. Foi aonde Deus me levou há momentos que eu descobri que eu precisava de cura interior, onde eu busquei a cura interior, onde eu era uma pessoa cheia de traumas,
uma pessoa onde carregava uma bagagem do passado, eu posso dizer que era como uma mochila, como um peso que eu vivi, mas que não fazia parte de mim. Foi momentos que eu vivi, mas eu continuei carregando aquilo, sabe? E eu precisava esvaziar aquela bagagem. E você fez a psicanálise, você fez o bacharel em psicanálise ou conselheira cristã? Sim, o meu primeiro passo foi fazer o bacharel em aconselhamento cristão pela Florida Christian University, lá da Flórida. Comecei a estudar online, eu fiz todo o processo online. E aquilo eu fui cada vez mais me apaixonando. Até então, no Brasil, eu estava estudando para ser professora, magistério e tal. Mas na vida cristã, no trabalhar na igreja, no servir na igreja, sempre eu ia trabalhar na área, para trabalhar com mulher, liderar mulher. Sempre os meus líderes via esse perfil em mim. E pessoas sempre me procuravam para se aconselhar e tudo. E foi aonde eu comecei. Não, eu preciso de ter alguma coisa, investir aqui. Que é aqui que Deus vai me usar. É aqui que foi Deus assim vai me que usar. te deu. Foi. Aí foi aonde eu comecei a estudar, fiz o bacharelado em aconselhamento cristão, e aquilo eu fui cada vez mais me apaixonando. E foi assim algo espetacular, porque na verdade eu comecei a buscar, o meu propósito era mudar a mim. Não era nem tanto para fazer lá fora. Eu queria ser uma esposa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor. Eu sabia que eu precisava de cura interior, que tinha algo dentro de mim que precisava ser transformado. Então eu comecei a buscar e eu fui me apaixonando, porque cada vez mais que você vai estudando, tendo as classes ali, as aulas, os trabalhos, prova e tudo, aquilo é libertador, aquilo vinha me libertando, porque cada matéria, cada história, cada estudo de caso, eu me via naquilo ali. O estudo foi uma terapia para você. Foi uma terapia. Mas você paralelo, você fez a terapia com algum psicólogo ou psicanalista, ou você, dentro do seu processo de aprendizagem, você foi se... Foi dentro do meu processo. Isso é legal. E dentro do processo, eu precisava de frequentar o local, né, de alcoólatras anônimos, participada de reuniões. Então, tudo isso já é libertador. Você fez estágio, né? Estágios. Exato. Legal. E aí você vai vendo, assim, cada estágio, cada momento, assim, aí você pensa assim, poxa, como eu sou ingrata, né? O que eu vivi não chega nem perto de que muitas pessoas estão vivendo. Então, aquilo já é libertador. Aquilo você já vai se liberando e vendo que aonde você está já é um estágio, um ambiente que você já pode estar em ação, já pode estar fazendo, porque aquilo já te liberta, aquilo já te transforma. Isso. E você foi seu primeiro case, né? Você se estudando, você se autoconhecendo, você foi seu primeiro case. Sim. Né? E desde o começo você acreditava que a psicanálise e a fé, elas poderiam caminhar juntas no processo de cura e fortalecimento espiritual e emocional também? Sim, sempre acreditei. Até porque eu sempre procurei estudar em locais, instituto que é cristão. Né? Que, portanto, dentro do instituto, dentro da carga de matéria e tudo, tem matérias que chama ciência e fé. Por quê? Não tem como separar. E a gente estuda muito dentro da Bíblia, porque o maior terapeuta, psicólogo, foi Jesus. Foi Jesus. E dentro das minhas pesquisas, eu fui descobrindo que até mesmo nos estudos, porque a cura vem do falar. E nas minhas pesquisas, eu fui descobrindo que a oração, ela é uma terapia. Né? Porque você está orando, você está falando, você está se abrindo. Porque a cura, na terapia, o trabalhar, a gente estar ali para ouvir, né? O cliente, o paciente. E a cura, ela vem do falar. Porque a gente precisa falar, a gente precisa confessar.
Então não tem como você se curar se você não confessar, não dizer o que passa com você. Mesmo como terapeuta, não tem como descobrir. Eu posso analisar você pelo seu comportamento, pelas as suas ações. Mas eu não tenho como te ajudar se você não querer se ajudar em se abrir. É um processo mais profundo. Sim. Sim. E a sua fala, você disse assim, em um determinado momento da minha vida, eu me vi sem saber qual que era o meu propósito. Mas eu sabia que o meu propósito não era apenas, quando eu digo apenas, não diminuindo, mas apenas ser mãe ou esposa ou alguém que está ali trabalhando na igreja. Essa sua visão, assim, não é de uma pessoa que era... como se diz, é uma pessoa cuidadora. Então, você sempre se colocou nesse lugar, você é casada há 30 anos, veio para cá muito nova, você foi obrigada a ser forte e a cuidar das pessoas. Dentro da sua casa, dos seus filhos e da igreja. E aí, você se viu nesse lugar de quem vai cuidar de mim agora? Não que Deus não cuida, Deus está nos cuidando, mas chega um determinado da nossa vida que fica essa coisa, qual que é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? Ou algo acontece na nossa vida que a gente vê que a gente não é tão forte assim. E aí a psicanálise entra nesse contexto, né? Sim, entra. A psicanálise, ela é libertadora. É um processo que trabalha a mente, o psicólogo da pessoa, o comportamento. E é algo assim que entra no mais profundo. É voltar lá atrás, é voltar ao porquê, é entender o porquê que hoje você não rompe em algumas áreas, ou porquê você tem alguns comportamentos repetitivos que não faz bem para você ou para quem está, né, do seu lado, que seja família, né, comportamentos ou ações que acabam prejudicando os seus relacionamentos. Então, o psicanálise, ele entra aí, ela procura entender o porquê que você age dessa forma. E entra no seu inconsciente, porque coisas que você viveu na sua infância, que você viveu até mesmo dentro do ventre da sua mãe, rejeição, é algo assim que você... Hoje, às vezes, você pensa, eu não vivi, eu não sei, mas quando vai trabalhando no decorrer da terapia, a gente vai descobrindo que o seu inconsciente, ele é como um baú. Ele recebeu muita coisa da qual você não tem consciência, você guardou, você desenvolve um mecanismo de defesa, aonde você procura se defender de alguma outra forma, é como se você estivesse querendo esconder aquilo que te dói, aquilo que te impede de vencer ou de romper. Então, é algo assim que a gente entra no profundo na terapia para poder trabalhar, para poder tirar isso tudo. Tipo assim, isso aqui eu não vou lidar com isso aqui agora. Bota debaixo do tapete, né? Você faz também regressão ou hipnotismo? Não. Hipnotismo? Não. É assim que fala, né? Hipnotismo? Não, hipnose. Hipnose. Não. Desculpa. Aí já é outra... Qual que é a sua Não, a gente vertente? trabalha no insight, que a gente volta... no passado, não como hipnotismo. Não como regressão. Não né? como regressão. Mas é algo assim de forma saudável, que você sabe do que você está fazendo. E o insight é como... É um trabalhar... Madeira, né? Madeira, né? Tem como você se libertar de algo que você não tem mais presencial. Algum trauma que você viveu por luto, alguém que não pode voltar mais, mas que você... É como se você estivesse devendo. Tem como a gente trabalhar para você libertar. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Sim. Falar um pouco de mim, né? Pode falar, né? Pode. Eu vim de uma família disfuncional. Né? Eu cresci num lar disfuncional. E dentro de tudo aquilo que eu vivi na infância, tudo aquilo que eu recebi dentro assim da minha família, aquilo me prejudicou bastante. Eu me tornei uma pessoa completamente introvertida. Onde eu não falava, onde eu tinha dificuldade demais em se relacionar com pessoas, em conversar, até mesmo que seja um assunto simples. Às vezes eu conto isso para alguém, que eu era introvertida, as pessoas não acreditam. E tudo aquilo que eu vivi na minha infância
aquilo me prejudicou muito, de acordo com que eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, adolescência, juventude. Aquilo me prejudicou em muitas áreas. E eu descobri que eu precisava liberar perdão para o meu pai. Meu pai já era falecido. Já era falecido há bastante tempo. E eu descobri que áreas na minha vida, é a falta da paternidade, né? Áreas da nossa vida que não rompe. E isso faz o que você disse sobre o ser forte. Tudo aquilo que eu vivi me obrigou a ser uma pessoa forte. Eu aprendi a servir muito cedo. Com 12 anos, eu já precisei de trabalhar fora. Então, a minha vida toda foi servindo, ajudando as minhas irmãs mais novas. E aquilo eu trouxe comigo uma certa, vou dizer, um certo rancor em relação a quem deveria fazer por mim e não fiz. Né? Construir uma barreira, né? Construir uma barreira. E foi aonde, já adulta, casada, onde eu comecei a buscar o autoconhecimento, foi aonde eu precisei liberar perdão para o meu pai. Ele já era falecido. E foi libertador. Eu precisei voltar lá atrás e fazer com que tudo aquilo que eu vivi se fosse real ali naquele exato momento, naquele momento presente. Meu pai estava presente naquele momento e eu pude dizer para ele tudo que eu precisava dizer para que eu pudesse ser liberta, liberar o perdão para ele. Ele não precisava, ele já tinha falecido. Foi um insight mental ali. Mas é tão real para a gente, tão libertador, porque na verdade o perdão não era para ele, era para mim. Quem precisava, quem está vivo e precisava continuar vivendo era eu. Então é algo assim extraordinário que a gente passa, que a gente procura entender, e o psicanálise ele vem trazendo tudo isso, toda essa descoberta, vou pôr assim, ações que a gente vive, que a gente faz e a gente não sabe por quê. Fica tudo guardadinho no inconsciente. É mais fácil a gente deixar guardado lá e não mexer. Tipo, não está atrapalhando, a gente pensa que não está atrapalhando. Né? E é algo que dói. Você não quer mexer numa ferida algo que está doendo. Mas você precisa mexer. Eu acho que as pessoas que as mais cuidadoras, assim, né, que se coloca essa capa de forte, e às vezes as pessoas ao redor veem ela como assim, ela mesma se vê daquela forma e ela vai escondendo tudo aquilo. Não, isso aqui eu não vou lidar, né? Isso aqui eu não tenho tempo agora. Não tenho tempo para sofrer. Tem gente que é assim, exato. Eu tenho tempo para chorar. Tenho 2 minutos para chorar, agora vamos lá. Eu acho que essas pessoas são as mais necessitadas. E uma hora, eu acredito que isso exploda de alguma maneira, né? Pode ser que você leve isso por muito tempo, mas eu acho que alguma hora isso vai, de certa forma, ser exposto, ou vai reverberar em alguém, entendeu? Ou nela mesma, na vida de alguém. Mas quais seriam os sintomas de uma pessoa desse perfil que aqui? Quais os sinais, né? Os sinais, sinais. Quais os sinais de que a pessoa está negligenciando o autocuidado, tanto emocional quanto espiritual? Ela é uma pessoa que entra em depressão, uma pessoa com baixa autoestima, é uma pessoa que, às vezes, ela não tem medo em algumas áreas, mas em outras áreas ela tem medo, ela não rompe. É uma pessoa que não enfrenta obstáculo, é uma pessoa que, diante das dificuldades, ela não consegue enfrentar, ela não consegue ir em frente. Né? E, com isso, ela pode espirrar, vou dizer assim, nos seus relacionamentos, no seu casamento, né? Aonde vem aquela mulher forte demais, aquela capa, aonde os papéis dentro de casa era trocado, entendeu? É uma mãe agressiva, vou dizer assim, uma mulher ou uma pessoa, né? É uma pessoa que acaba espirrando de alguma forma, né? Porque ela não tem, porque o forte dela é só aquela capa, porque uma pessoa realmente forte emocionalmente, é uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa saudável, porque tem a pessoa forte por tudo aquilo que ela viveu, por uma bagagem lá atrás, e isso é um mecanismo de defesa, ela mostra forte, é uma mulher guerreira, uma mulher assim, brava em algumas circunstâncias, mas quando ela está sozinha, é uma mulher quebrada, uma mulher depressiva,
é uma mulher que não tem um relacionamento com Deus, não consegue ver Deus como pai. Né? Então, é uns sintomas que acaba prejudicando, principalmente nos seus relacionamentos. E eu era essa ou mulher. Masculino, né? Ou masculino. O relacionamento masculino, masculino que você diz que essa mulher fica, no caso, a parede dela sobe, e daí ela não consegue ter um relacionamento ideal com o parceiro. Exato. É, né? Acontece muito no masculino também, né? Porque os homens escondem muito as emoções, né? Exato. Você lida muito com pacientes homens? Não, a maioria são mulheres. Porque o homem, na verdade, ele tem dificuldade de procurar ajuda. Você não acha? Tem. Já atendi homem. Ele tem dificuldade lá, ele tem um certo receio. Não, eu não preciso, porque, tipo, eu vou mostrar a fragilidade. A fragilidade, né? Sim. Tipo, eu vou contar meu problema pros outros, entendeu? Não, a maioria dos homens. As mulheres são mais... Aí a mulher, às vezes, vai lá, tipo assim, eu tenho que lidar comigo com o meu parceiro. Sim. Não é verdade? Mas, e em relação às mulheres que, no caso que você se diz que você é uma dessas, como que, no caso, você conseguiu se moldar, você foi curada, lógico, mas para ajudar os seus próprios filhos, para não transpassar isso para os seus próprios filhos? Então, eu fui percebendo comportamentos meu em relação a eles que eu não gostava. Eu ficava arrependida depois. Aquilo me fazia mal depois. E meus filhos, eles são muito do tipo assim, eles me ensinam bastante. Eles me confrontam bastante. Então, sempre quando eu errava com eles, eles vinham e falavam. Eu tenho um relacionamento muito bacana com eles. Que eles têm a liberdade de falar para mim quando eu erro, quando algo que eu faço que eles não gostam. Então, eles falavam para mim. E eu percebi que um dos comportamentos que eu tinha, que eles não gostavam, que aquilo eu via que agredia eles emocionalmente, era gritar, chamar atenção gritando. Aquela, né? Você gritava. Gritava. Era só chamando atenção, gritando e fazendo aquela bagunça e que você, né? Então, aquilo eu percebia que eles vinham falando, eu não gosto que só fala comigo dessa forma, só conversa comigo gritando. Então, eu vi que era um comportamento que eu estava trazendo da minha infância, porque eu convivi, foi o que eu aprendi. Que você recebeu, né? O que eu recebi, eu não podia dar nada diferente para eles, porque, na verdade, você dá aquilo que você tem, aquilo que você aprendeu. Então, eu estava trazendo para eles, inconscientemente, aquilo que eu havia recebido, aquilo que eu havia aprendido. Então, como eu já estava entrando nesse processo de buscar o autoconhecimento, aí eles falavam comigo e eu voltava atrás, pedia perdão para eles. Então, foi uma espécie de, eu posso dizer, de ensaios, né? Que eu errava e aquilo eu percebia e aquilo eu logo me retraía e quando acabava soltando, eu acabava pedindo perdão e tal. E com isso, com esse policiamento, vou dizer assim, eu comecei já melhorando, mudando, a ponto deles falarem para mim assim... Mãe, o que está acontecendo? O quanto que a senhora mudou? Só está diferente? O que está acontecendo? Uau. A ponto deles falarem. E da mesma forma também com o meu casamento também. Né? Eu era aquela esposa assim, que queria tomar conta de tudo, como diz, o homem da casa. Né? Porque aquele papel trocado, vou dizer assim. Deixa que eu faço. Faz até 2 minutos, já estou lá fazendo. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, não precisa fazer. É desse jeito. E eu aprendi que eu posso deixar para lá. Eu posso... Tem coisas que me incomodam. Não, deixa ele ser homem, né? Então, eu fui trabalhando nisso também. Porque eu aprendi muito cedo a ser independente, a pegar e fazer. Eu não tinha pessoas para fazer por mim. É como diz, eu tinha que se virar nos 30 e isso começou muito cedo. Então, chegava e tal, fazia e mandava também, muito mandona, autoritária também. Mas é o controle, né? Tudo que a gente luta, a nossa luta é pelo controle. É pelo controle. É o controle nosso e da vida dos outros. Exato. Entendeu? Dos nossos filhos, marido, de quem estiver perto, cachorro.
É o controle. É o controle. Né? Então, esse sentimento de autoritarismo, isso me incomodava, a mim. Né? Eu sabia que incomodava eles, mas a mim começou a incomodar muito. Eu falei, não, eu não sou isso. E por que eu estou sendo assim? Por que eu ajo assim? Né? E foi aonde eu busquei realmente essa mudança. Não, eu preciso ser uma mulher mais dócil, mais... Né, humilde, deixar ser cuidada, né? Ser cuidada, exato, e sempre mostrar, porque esse negócio de ser mulher forte não é bom. E eu me vejo essa mulher forte. E as pessoas que estão do meu lado, elas olham para mim, elas me têm como uma mulher forte. Só que a mulher forte, ela sofre. A mulher forte, ela chora. A mulher forte, ela tem momento de vulnerável. E as pessoas não veem, não percebem. Então, a mulher forte, ela tem pouca ajuda. Mas é como se isso já está na minha identidade. Entendeu? Às vezes tem momentos que eu vejo o que eu preciso, ao invés de eu receber, eu tenho que engolir seco, tomar um copo de água fria. Não, deixa eu ir lá que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu não vou ter. E tá tudo bem com isso. Então, quais são os riscos psíquicos de sempre tentar manter essa imagem de forte diante dos outros? Olha, os riscos para você, né? Os outros a gente pode estar surtado, né? De repente, jogar o chinelo. É um risco que leva à depressão, leva a suicídio. Uau! Porque é um vazio, é o rejeição. É como se fosse uma eterna rejeição. Ela não faz para ser aceito, mas ela não é aceita e ela pensa que é rejeição e não é. Então, isso pode trazer também problemas de saúde, ansiedade, problema físico, saúde física pode atacar, câncer. Quantos câncer que vem que às vezes pensa que não é em relação à alimentação, mas é por causa de sentimentos. Sentimentos deprimidos. Uau! Então, é algo assim que não vale a pena ser essa mulher forte do tipo manter uma capa para, como diz, para autodefesa, né? Mas precisa ser uma pessoa normal, uma pessoa que pede ajuda. Eu sou forte, mas tem momento que eu preciso de socorro. Tem momento que eu preciso chegar e aí ora para mim, ou eu preciso conversar, eu preciso falar. Buscar também a terapia, porque a gente precisa buscar a terapia, né? Porque a gente recebe muito, cuida muito, problema de todo mundo. E a gente também precisa desse cuidado emocional. Eu tenho algo comigo que quando eu atendo alguém, se eu estou ali no meu lugar, quando eu termino, eu respiro fundo, fecho os olhos e falo, você ficou aqui. Agora eu vou sair e você não me acompanha. Eu consigo ter esse controle. Eu consigo. Eu não penso mais naquela pessoa, eu não penso mais naquele problema. Quando chega o momento de eu ter que lidar com aquilo de novo, aí é como se voltasse uma outra pessoa, entrasse alguém dentro de mim, né? A identidade da terapeuta. Não, agora eu preciso pensar nisso, porque eu vou... Para poder separar as emoções. Separar as emoções. Coisas, né? Porque senão é algo que a gente não aguenta. Às vezes eu fiz terapia, eu falei assim, quem cuida da psicóloga, hein? Não é? Porque são muitos problemas, muitas coisas, né, que vêm. E aí você já meio que respondeu parte da minha próxima pergunta, que é como ajudar a pessoa que tem dificuldade de se permitir sentir ou expressar a vulnerabilidade, né? Porque às vezes a pessoa tá nesse lugar, mas ela não se vê assim. Ela acha que ela não precisa, né? E aí eu puxo um pouco pra mim, porque eu tinha uma fala muito assim, eu tinha essa fala, tipo assim, não, eu sofri, quando eu era mais nova, eu sofri por amor, não, 2 dias no máximo, no outro dia já tô boa. Acordei, chora uma vez, levanta, sacode poeira e dá a volta por cima. Era assim, eu sempre fui muito de meio que me colocar nesse lugar de, não, o que você precisa de ajuda? Ou nunca pedir ajuda, entendeu? Então, ficar nesse lugar de tipo, eu sou forte. E eu tinha uma fala que hoje eu não acho legal e não era uma fala boa para quem é uma pessoa cristã. Mas eu tive essa fala durante um tempo que eu falava assim, eu me basto.
Eu falava desse jeito. Eu me basto, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. E eu já estava casada, né? Eu já tinha as minhas coisas. Não, preciso não. Porque quando eu não sou de ficar... Eu falava assim, eu não sou de ficar de mimimi, muito lenga-lenga, não. Aí, às vezes, as meninas falavam assim, larga de ser mulherzinha. Eu ficava assim, para de ser mulherzinha. Eu falava para meus amigos, vamos lá, olha lá, para de ficar com esse negócio de sofrer. Isso, de certa forma, é uma capa, né? Que a gente vai depois... tirando as camadinhas, né? Abrindo as gavetinhas que você não quer abrir, isso em terapia, e acaba vendo que você realmente precisa dessa ajuda. Mas foi uma coisa que eu me percebi ao longo do tempo, passando um tempo, não tão distante, mas de falar assim, olha, dá um tempo, né, queridinha? Você também precisa se ajudar. Mas e quando a pessoa não percebe, não cai em si, fala assim, olha, eu não... Quem está perto percebe que essa pessoa, e normalmente é uma pessoa que é muito mais próxima, né? Às vezes o marido ou o filho, porque às vezes as pessoas em redor não vê, como de fato você falou, que essa pessoa precisa de ajuda, porque ela está sempre pronta ali para todo mundo. Mas quem está mais próximo, às vezes sente. Como que essa pessoa que está mais próxima pode alertar essa pessoa e falar assim, olha, você é vulnerável também, você também precisa desse... Como que a gente pode fazer isso? Tipo, dar um toque? Porque eu sei que é a pessoa que tem que querer, né? Se permitir para fazer a terapia. Sim, exato. Não tem como ajudar se você não querer. Tem que partir né, no caso da pessoa. Mas tem como sim perceber. Porque é legal esse seu jeito. É o seu QI elevado, vou pôr assim. É como se você não permitisse que as coisas te abalassem com facilidade. Isso também faz parte do seu temperamento, né? A sanguínea, ela é assim. É verdade. Né? Vamos bola pra frente e ela não se abate, ela entra em depressão, ela mesmo sai da depressão sozinha. Não, isso é legal, eu acho isso sensacional. Mas, igual você disse, tem momento que você tá querendo se esconder daquilo ali, colocando uma capa, mas vai ter uma hora que você vai ter que abrir a gaveta. E você só vai perceber isso, ou alguém do seu lado vai perceber, sempre vai deixar um rastro. Quando você vê que alguma coisa na sua vida está errada. Se for algo que você precisa fazer do tipo profissionalmente, ou algo na sua vida que você pensa, por que que eu procrastino demais, ou por que que eu começo algo e não termino, ou por que eu tenho tanta dificuldade de aprender tal coisa. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai me chamar a sua atenção. Né? E quando chama a sua atenção, é a hora que você pensa, não, eu tenho alguma coisa errada comigo. Né? E é a hora que você vai, não, o que está de errado? Eu preciso buscar ajuda. E, às vezes, aquilo que você passou por cima, vambora, você colocou numa gaveta e ficou meio que esquecido. E vai ter que trabalhar no seu inconsciente para poder trazer aquilo de volta. Né? Interessante. A Regiane tem umas questõezinhas sobre dor. Faz aquela pergunta lá, Regiane. Você tem? Sim, como que a repressão do choro pode afetar a saúde mental e física ao longo prazo. Porque minha mãe sempre falou assim também. Engole esse choro. Se você chorar aqui, vou te fazer. Quando a gente chegar em casa, eu vou fazer você chorar ainda mais. Entendeu? Ela falava assim comigo. Então, eu não sou uma pessoa muito de chorar. Talvez seja por causa disso. Entendeu? Porque falou assim, não. Aí a minha outra tia falava, chorar da ruga. Chora não, que não sei o que, sabe? Então... Como que isso abala, assim, se você sempre for reprimida, não chore, não chore, não chore? Olha, você vai ter dificuldade de se relacionar, você vai ter dificuldade de falar, você vai ficar com baixa autoestima, você costuma ficar uma pessoa que tem dificuldade de se apresentar em público, vai parecer de alguma forma. Entendeu? Igual, por exemplo, minha mãe era assim também. Falava dessa forma, engole o choro. Né? E eu vi que isso me prejudicou em termos para eu falar em público. Aquilo eu morria de medo, morria de vergonha de falar em público. Dificuldade de chorar até mesmo nos meus momentos ausente, nos meus momentos com Deus. E quando alguém me reprimia... Quando eu estava doendo, quando eu estava passando por algum momento difícil, alguma circunstância difícil, é normal você chorar. E você acaba não chorando. Né?
É algo assim que reprime de uma forma tão terrível. Por exemplo, de tanto ela me reprimir, de tanto aquilo que eu guardei, o meu pai faleceu, eu nunca chorei a morte dele. Entendeu? Então, de alguma forma, você vai perceber que aquilo vai te reprimir. Vai te prejudicar, na verdade, te prejudica em alguma área da sua vida que você realmente não consegue romper. Né? Para eu estar aqui, é um milagre. Sério, é um milagre. Para eu fazer o que eu faço, vou para a rua fazer evangelismo, segurar as plaquinhas lá para a Praça de Nacho. Eu e ela, né? Começamos na pandemia, já estamos fazendo as plaquinhas para este verão de novo. Então, a gente vai para a praça, segurando as plaquinhas, orando para as pessoas que pedem oração lá, entregando Bíblia de presente. Que lindo. E dançando. E eu recebo, assim, tanto mensagem positiva como negativa e terrível. Se eu olhar, às vezes eu olho, Deus, como que der eu não? Né? Quando eu vou ministrar na igreja ou alguma palestra, eu não consigo ainda ver os vídeos. Ainda não consigo ver. Assistir. Não sei se eu ainda vou conseguir assistir esse podcast. Mas eu sou assim também. Eu não consigo. Eu não me assisto, gente, porque eu não gosto da minha voz. Acho minha voz chata de ouvir. Então, é isso. Tudo aquilo que você... É algo que você precisa trabalhar nisso aí. Você não pode... Se ainda te prejudica em alguma área, é algo que você precisa... liberar aí também. E tudo que você diz assim, liberar, é liberar o perdão ou ressignificar? Ressignificar. Porque eu não creio que você... se isso te dói, a ponto de... Não, mas minha mãe deu o melhor que ela pôde, com o que ela sabia. Perfeito. Entendeu? Então, ressignificar. Pra mim, tipo assim, ela fez o melhor que ela pôde, com o que ela sabia. É legal esse seu entendimento. Sozinha, tinha apoio dos meus avós, né? Mas eu não conheci meu pai, então, pra mim, ela deu o melhor. Entendeu? Com o que ela sabia, como ela foi criada. Então, o que você vai fazer? It is what it is. Né? Exato. Isso é o ressignificar. É você olhar tudo o que ela fez, você vai lembrar que ela errou em muitas vezes. E você vai pensar assim, ela errou tentando acertar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que é isso, né? Porque tem muita gente também que... Culpa os pais, né? Culpa. Às vezes os pais têm culpa também, mas também os pais tiveram culpa, entre outras coisas. E às vezes as pessoas, justamente por não procurar ajuda, por não ter essa... Eu acho que vem de uma maturidade. Porque você não tira isso do nada. Não, tudo bem. Isso, de certa forma, mesmo às vezes quando a gente fala que tá tudo bem, isso vai respingar a gente de alguma forma na nossa atitude, no nosso jeito de ser com as pessoas, ou com nossos filhos, ou com o nosso trabalho, em alguma forma, isso vai respingar em nós e a gente vai acabar jogando em outras pessoas, certo? Essa questão mesmo do engole o choro, né? Eu acho que para o homem, às vezes, é muito mais do que para a mulher. Tem muita mulher que realmente veste isso e fala, não vou chorar. Eu tinha um dia, não vou ficar chorando, essa coisa de mulherzinha, entendeu? Não tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar. Você tem que chorar, você tem que colocar para fora, né? As suas emoções. E muita gente reprime as emoções. E eu acho que reprimir as emoções, você pode dizer melhor do que eu, isso adoece a pessoa fisicamente, né? E aí, partindo disso, quais práticas simples do dia a dia que a gente pode, reconectar com a nossa força interna e com a fé dentro de nós, né? Colocando fé e da nossa psique. Quais práticas que a gente pode ter assim no dia a dia? Práticas simples que a gente pode ter no dia a dia para às vezes chegar nesse pensamento da Regiane. Então, a prática é muito simples. Primeiro, você precisa saber que você é filha de Deus. Que você tem um lugar, você tem um propósito, você tem um pai, você tem alguém que cuida de você. E o que você precisa fazer é olhar para dentro de si. É algo assim que a gente passa muito na terapia, é você olhar no espelho, olhar para dentro dos seus olhos, como se estivesse olhando para os olhos de alguém, e ver que dentro de você há alguém especial, alguém que merece.
né? É alguém que precisa levantar um pouco o seu QI e entender que você é mais especial do que aquilo que a sua mente diz que não é. Né? E isso traz uma boa energia, isso traz uns pensamentos positivos que vai te elevar as suas emoções, né? Porque a gente não precisa de ninguém para dizer quem a gente é. Esse aí é o problema. Né? Então, é você mesmo olhar para você, ressignificar a sua história. Não, tudo aquilo que eu vivi tem um motivo. E eu não preciso de ninguém para dizer quem eu sou e sair pela manhã todos os dias, se conectar com Deus, né? E valorizar você, valorizar o que você tem dentro de você, o que você carrega, a pessoa que você e reencontrar a sua identidade, o seu propósito de vida, porque Deus não revela o seu propósito enquanto que você não sabe quem você é. Uau. E quando você descobre quem você é em Deus, isso já é libertador. Né? Restaurar a sua identidade, resgatar a sua identidade de filha. E quando você resgata essa identidade de filha, você não se abate com pouca coisa. Tem o sentimento e tem a emoção. São duas coisas diferentes. A emoção ela vai reagir através das suas ações. Né? As suas ações vai revelar quais emoções que você está sentindo. E você que tem o direito ou a escolha de o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar para meus sentimentos para me reprimir, para me diminuir ou para me deixar com baixa autoestima, para me deixar depressiva, para eu poder sair e não romper o meu dia? Ou eu vou pegar essas emoções e eu vou dizer, eu não preciso disso, eu não preciso de me conectar com isso. Né? Porque a vida, todos os dias, ela é feita de decisões. Então, eu decido o que vai me atacar, eu decido o que eu vou sentir. Né? E essa é a conexão de todos os dias, é você decidir com o que você vai fazer, com aquilo que você recebe todos os dias. Eu quero... Põe nós três aí. Eu quero mandar um beijo aqui pra Fran. Oi, Fran, minha amiga. Até que enfim, hein? Até que enfim você apareceu, tá podendo acompanhar. Estou super feliz de poder assistir dessa vez e ao vivo. Beijo, Fran, tô com saudade de você. Também a Juliana, beijo, Juliana. Ju, tá aí. Beijo, Ju esteve aqui com a gente. Se vocês quiserem fazer pergunta também, pode ficar à vontade, tá bom? E... assim, você tem já um bom tempo, né, como terapeuta e conselheira cristã. Como que é essa parte do aconselhamento cristão? Você faz só para mulheres, para casal? Como que a pessoa te procura para ter esse atendimento e como que é esse atendimento? Então, as pessoas, geralmente, elas me procuram por indicação de alguém, pelas redes sociais. E quando me procuram, primeira coisa que eu procuro saber é se ela é cristã. Porque eu deixo muito claro que eu sou cristã. Então, se me procurou, ela sabe que eu sou cristã. Ela procurou uma terapeuta cristã. E não tem como eu trabalhar sem colocar Deus. E até porque, quando eu vou atender, antes eu oro. Eu falo com Deus, não é sobre mim. Não é nada sobre o que eu estudei, mas é sobre o Espírito de Deus. E eu peço para que Ele me revele, eu peço para que Ele me direcione, eu peço para que Ele me dá a mente, o coração e me dê sabedoria para lidar com o que eu vou ver. E eu deixo muito claro, não tem como eu me conectar com alguém para ajudar alguém sem primeiro conectar com Deus. E a maioria vem por problemas, né? Por traumas vividos. E é sempre buscando em Deus. Eu sempre deixo claro que vai ser ali dentro da palavra de Deus. Se eu posso, eu abro a palavra. Se eu não posso, se não for cristã também, eu respeito. Isso que eu ia perguntar. Você atende também quem não é cristão? Quem não é cristão, atendo também. E eu respeito, não é sobre... Não coloco a religião.
E eu sempre me conecto com Deus, ela sendo cristã ou não, mas ela não precisa saber qual é a minha conexão. Ah, entendi. Porque daí também a pessoa vai falar assim, ela só vai atender crente, não. Crente. Não. E você atende também pessoas que não são crentes? Já teve algum testemunho, alguma coisa que você possa contar, claro, né? Porque é de paciente. Sim. Eu já atendi, sim, pessoas que não é crente, casal. No caso, né, a esposa trouxe o marido, né? E ele não queria muito ser atendido, não, sabe? Foi um pouco difícil, mas consegui atender coisas que ele fazia com ela, agia com ela, comportamentos que eram um pouco abusivo, agressivo, vou pôr assim. E foi muito legal, porque foi exatamente o que ele aprendeu na infância, o que o pai tratava a mãe, e ele inconscientemente, ele tratava a esposa da mesma forma, né? Então, assim, é algo que ele descobriu, e aí a gente foi trabalhando para ele poder trabalhar no seu comportamento, para poder mudar em relação a isso, né, para que o casamento dele viesse a ser restaurado. E você, com esses atendimentos com o casal, você faz com os dois juntos ou você tem um momento com o esposo e depois com a esposa separada, ou os dois estão sempre juntos? Como que é feito? Os dois estão sempre juntos, mas se houver necessidade, aí eu atendo separado. E como assim você tem... eu sei que é um processo, tudo é processo. Você tem como algumas dicas para, tipo, se a mulher é bem resolvida, mas o homem ainda é seguro demais, ele é inseguro demais e ele não confia no próprio taco, ou então só confia nas coisas materiais, que vê muito. Quais são umas dicas que você daria para a mulher que já é mais resolvida, cristã e tudo, lidar com um marido assim? Geralmente a mulher é mais resolvida, ela geralmente é uma mulher mais acelerada. O aconselho que eu dou é que ela se desacelere. Oh, meu Deus, sério? Aí vai ser ruim, hein? É porque geralmente ela não aguenta esperar o momento dele, é onde os papéis ficam trocados. Muito. E vai ter momento. Tem mulher que não deixa o marido realmente ser esposo pelo aceleramento dela. Né? As coisas tá ruim em casa, as coisas precisando de fazer, deixa sem fazer, deixa quebrado, deixa faltando, não corre atrás, para que ele possa fazer o papel dele. O problema é que muitos homens eles são inseguros, porque eles têm uma mulher forte, empoderada. E essas mulheres fortes, empoderadas, essas mulheres aceleradas, elas já atraem esse tipo de homem. Entendeu? Já atrai. Dependente, né? E inseguro, às vezes, né? Seguro, é onde ela atrapalha ele a ser homem. Então, às vezes, é necessário desacelerar, ver o que precisa ser feito, engolir seco, fingir de conta que não viu, fazer vista grossa em muitas áreas, para que ele possa tomar o papel dele. Né? Vista grossa que eu falo é algo que não é prejudicial ao relacionamento. Né, em questão de papéis convertido ali. Né, porque ela acaba pegando o papel dele, se ela pegou e fez tudo, e para que ele vai para que ele vai fazer, né? Isso é verdade. Aí entra naquela coisa, né, da mulher, às vezes tá tão cansada, tão exausta, mas por que você tá cansada? Porque você tá correndo e Exato. tá correndo para fazer as coisas e não tá deixando essa parte de ser cuidada, de ser... Exato. Né, de ser... E tem outro, o papel do homem, ele não foi feito para a mulher. É uma carga demasiada para a mulher. Ela não aguenta. Vai chegar um momento que ela vai se explodir, vai chegar um momento que ela vai desabar. Porque não foi feito. Aquilo que foi feito para a mulher, ela consegue carregar, é o papel dela. Com graça, né? Com graça. Mas aquilo que é feito para o homem, não é para ela. É pesado demais. E ela pode até ser essa mulher empoderada, essa mulher acelerada, mas vai chegar um momento que ela não vai aguentar. Ela vai deprimir, ela vai dar um estresse, ela vai entrar em pânico. E não vai saber até porque ela está daquela forma, está acelerada com os batimentos acelerados, está tendo problema cardíaco, problema de saúde física, e é por causa da carga
demais para ela. Né? Isso é uma fala muito, hoje em dia, muito que polêmica, né? Porque daí as pessoas falam assim, ai, nossa, aí vem daquela coisa das mulheres hoje em dia muito independentes. Isso eu tô falando tanto cristãs como não cristãs, tá? Cai todo mundo às vezes nessa linha. Ah, não, mas então, tipo assim, não quero ser submissa, isso é submissão, ou as mulheres hoje em dia, elas têm que estar, têm que fazer, elas são tanto quanto... o homem tá ali na mesma linha, né? Pode fazer tudo. E eu acho que a gente pode fazer muita coisa, que a mulher, ela realmente é um ser criado, assim, para romper. Nós somos pessoas fortes, assim. Pô, você ter condição de parir, isso é muita força. Então, a gente é uma potência, mas a gente tem que entender o que cabe a nós fazer, né, dentro do nosso limite e o que não cabe. E aí eu vejo muito isso, a gente meio que ultrapassando o nosso limite, né? Quando eu chegava e falava assim, eu me baso, porque tipo assim, eu achava autossuficiente. E aí você cai num pecado também. Isso falando na base cristã. Porque você não é autossuficiente. Você é dependente. Todos nós somos seres dependentes e precisamos uns dos outros e precisamos de Deus, sobretudo. Então, a gente cai nessa coisa de que a gente aguenta tudo, de que a gente pode tudo. E, infelizmente, isso tem se espalhado até para as jovens, para a nova geração. Não, eu vou fazer. E aí você vê cada vez mais as mulheres anulando, às vezes, até questões, porque acharam, não, eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso. E aí eu vejo cada vez umas mulheres mais cansadas, às vezes muito bem-sucedidas, mas mais infelizes em outras áreas. Você pode observar que a maioria das mulheres bem-sucedidas, elas são fracas nos seus relacionamentos. As mulheres bem-sucedidas. Então, a mulher ela encontrou o espaço dela. E não está nada de errado nisso. Ela pode ser uma mulher uma mulher empresária, uma mulher de sucesso, uma mulher empoderada, mas desde que ela seja feminina. Desde que lá na rua ela pode ser o que ela quer ser. Mas dentro de casa ela precisa ser a esposa e tem alguém acima dela. O problema é que muitas mulheres... né, ela tem encontrado esse papel e quando ela chega em casa, ela continua sendo aquela mulher cabeça lá fora, empoderada, mulher de sucesso lá fora, e é onde ela chega em casa e ela quer continuar sendo essa mulher. É aonde acaba tendo um esposo, né, que se sente um fracasso, com baixa autoestima, porque ele não consegue acompanhar. E é onde tem um relacionamento conturbado, com um problema, onde entra traições, onde entra violência, onde entra vários conflitos familiares, né, para destruir a família. O que a Bíblia ensina é que nós precisamos, nós mulheres, precisamos ser a mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios era uma mulher empresária, uma mulher que acordava cedo, dava ordem aos empregados, saía para trabalhar, ela cuidava da casa. Mas era mulher sábia, né? E é essa mulher que a gente precisa ser. A gente pode ser uma mulher de sucesso na área que você foi chamada para ser, nos seus sonhos, naquilo que você projeta. Mas você precisa, né, no caso você que eu falo, né, as mulheres, ela precisa ser aquela mulher feminina, que dentro de casa o esposo dela é o cabeça. Dentro de casa ela tem alguém que ela precisa ser submissa. E submissão não é escravidão. Submissão é estar debaixo de uma missão. Entendeu? Então estar ali junto, existe uma missão, né, o cabeça ali, e você está sob essa missão. Sim. Então, aonde entra também muitos conflitos, que muitos homens também machistas acham que submissão é a mulher ser escrava dele e fazer do jeito dele, da forma dele, aonde também não dá certo, né? Onde tem muitos problemas. Então, você pode ser essa mulher empoderada, desde que seja empoderada no Espírito Santo, né? Em Deus, né? Onde encontra esse papel. Essa é a confusão. Muitos pensam que a mulher empoderada é aquela que faz acontecer, resolve tudo, e eu sou mesmo, e eu fiz mesmo, mas na hora ali, no seu relacionamento, é uma mulher vazia. É uma mulher que conquistou muito,
mas ela foi uma mãe que fracassou na educação dos filhos. Também uma mulher ausente, né? Serve para o pai também. Não adianta o sucesso na rua, não adianta o sucesso no trabalho, não adianta ser um pastor, uma pastora que tem o seu ministério bem sucedido se sua família está um fracasso. Negligenciada, né? E acontece, a gente fala muito da mulher também, né? Nesse papel de se colocar como forte, mas também tem muitos homens, assim, né? Que se veste aquela armadura de super-homem, e isso acaba também, de certa forma, às vezes, de forma... Você acredita que quando o homem ele entra nessa capa de super-homem, de ser o fortão, qual que são as atitudes dele, assim? Ele fica um cara mais agressivo, ou ele, não sei, não liga muito para a esposa, ou para os filhos, ou para as pessoas. Às vezes ele não é casado, mas dentro do ambiente de trabalho dele ele é uma pessoa mais fria. Como que é esse homem sendo forte, mas com as suas gavetinhas ali escondidas ali? Na verdade, depende muito daquilo que ele carrega. Né? Esse tipo de homem forte, esse tipo de homem que esconde, vou pôr assim, dentro da gaveta, esse homem super-homem, que empoderado, né? Mas costuma ser um homem arrogante, costuma ser um narcisista, né? Costuma ser alguém que humilha a sua esposa. Eu mesmo já atendi um caso de uma mulher que o esposo dela era assim. Ela tinha um trabalho dela, ganhava muito bem, ele também, ele é médico, só que ele se achava superior a ela pela profissão dele. Né? E ele ganhava mais, e de alguma forma ele fez com que ela saísse do trabalho para poder ficar debaixo dele, a ponto dela ser completamente dependente dele. Fora, na rua, ele a tratava muito bem. Era aquele esposo desenhado, que toda mulher desejaria ter. Mas dentro de casa, quando ela encontrava comigo, ela relatava, e às vezes ela não conseguia muito nem falar, de tanto que ela chorava, de tanto que ele a humilhava, oprimia, dizendo que ela não era nada. Várias palavras, né? Que é um abuso psicológico. E ela ali acabou que ela ficou nele pela dependência financeira, acabou ficando ali naquele relacionamento, porque ela já tinha perdido o trabalho, já tinha um tempo, não sabia como voltar, buscar trabalho. Ali já tem criança pequena, já tem muita coisa envolvida. E, infelizmente, eu falo infelizmente, acaba ficando debaixo desse jugo, dessa violência psicológica. Muitos são violência psicológica, outras são violências físicas também. E pelo fato deles conseguirem com que ela seja dependente em alguma área, no caso, a financeira é uma área que prende bastante, aonde ela acaba ficando ali debaixo daquele jugo ali, daquele peso, daquela opressão, aquele casamento oprimido. E ela não tem coragem de sair, de procurar, já pensa em tudo que vai faltar por causa da dependência financeira. Né? Você usou a palavra narcisismo, né? Você acha que um narcisista ele tem jeito? Tipo assim, você acha que uma terapia, se ele quiser, ou com práticas terapêuticas, com exercícios terapêuticos dentro da psicanálise, você acha que tem jeito uma pessoa assim? Ou uma vez narcisista, sempre narcisista? A ciência fala que uma vez narcisista, sempre narcisista. Só que como a gente trabalha dentro da fé, nós cremos que não existe, não tem jeito para Deus. Não existe isso. Para Deus tudo há jeito. Para uma pessoa ficar em um relacionamento narcisista, não é aconselhável. Mas, tratando literalmente da pessoa fora de qualquer relacionamento, Deus pode fazer milagre, Deus pode libertar, Deus pode curar, Deus pode mudar. É aquilo que a ciência fala que não, Deus pode falar que sim, Deus pode fazer. Eles dizem que pau que nasce torto nunca se direito. Mas tem jeito, né? Eu acho que tem jeito. Eu também acho. Mas é aquilo, você não precisa ficar naquele...
aturando também, né? É. Porque para quem convive com uma pessoa, seja ela num relacionamento conjugal ou de familiar, ou até mesmo em trabalho, não é fácil. Não é fácil. Então, o aconselhável é, se você lida com uma pessoa com essa característica, e se você percebe, o negócio é se afastar, né? É se afastar, porque no final pode acontecer algo pior, o suicídio, homicídio, né? Dependendo do nível, vou pôr assim, né? Porque talvez tenha um nível que ele não é tão elevado, que se a pessoa ter a consciência que ele precisa de ajuda, ele tem o tratamento com terapeutas, medicina, se for caso necessário, tem como conviver, dependendo do nível e da aceitação. Mas dependendo do caso, não é aconselhável. Gente, tá tão frio. Vocês estão com frio? frio? Eu tô morrendo de frio. Meu Deus do céu. Eu tô aqui assim, ó. Parece que eles ligaram o ar-condicionado mais forte. Gente, hoje eles capricharam nesse ar-condicionado aí, né? Porque eu tô sentindo frio. Não tá, não. Minha mão tá gelada. Olha aqui, ó, minha mão. Olha, sente aqui, minha mão. Tá um gelo. Tô com frio. A gente tem uns minutinhos ainda. Você tem pergunta ainda para fazer, não tem, Regiane? A Regiane está moscando. Sim. Tem pergunta aí no coisa? Tá moscando. Tô controlando aqui, controlando ali. Deixa eu te falar. Antes da gente dar uma das perguntas finais, que mensagem que você deixaria para alguém que tem fé, mas sente que tá assim no seu limite emocional? Porque não é porque você é cristão, isso é para todo mundo. Não é porque você é cristão, porque você é uma empresária super bem resolvida, você tem dinheiro, você tem os melhores médicos, mas você sente que ali você está no seu limite emocional, né? Então, qual mensagem que você deixa para alguém que tem essa fé, às vezes uma fé cristã, ou fé em alguma coisa, mas sente que está no seu limite emocional? Olha, a mensagem que eu deixo é que é tempo de parar. Parar tudo e buscar ajuda. Buscar ajuda com o terapeuta para poder ser a verdadeira mulher forte. Porque uma mulher forte de verdade, ela tem controle, tem domínio emocional, ela tem inteligência emocional. Então, tem momentos que a pessoa está nesse nível que você diz, ela tem a fé, mas emocionalmente ela não se sente bem, é tempo dela parar. Porque é algo assim que nós cristãos, a gente pensa que a gente está em Deus, a gente está em busca, em oração, aquela conexão ali com Deus, com o Espírito Santo, ele cura quem está com momentos desequilibrado emocionalmente, que está com depressão. Mas existe algo que Deus faz, mas existe algo também que Deus deixa para que a gente venha fazer. Então, você é uma pessoa, exemplo, você é uma pessoa de fé, é uma pessoa que está buscando a Deus, mas você se sente que você está no seu limite, o primeiro conselho que eu dou, para tudo. Para tudo. Volta a se reconectar com Deus, porque se a pessoa está 100% conectado com Deus, ela está bem emocionalmente, mesmo que ela tenha fé. Às vezes está faltando essa conexão. Então, é tempo de parar. Se conectar espiritualmente, porque é corpo, alma e espírito. Né? O espírito não está tão conectado, mas ela tem fé. Então, ela precisa conectar a alma dela. Ela precisa mandar uma ordem para que a alma dela se aquete, porque a alma está agitada, tá? Emocionalmente agitada. Então, vai dar ruim aí, se ela continuar. Então, é parar e buscar ajuda. Né? Alma batida. Porque se abate a minha alma. Mas né? Mas aqui tá falando do respeito do choro. A que eu tinha, ela já tocou bastante nesse assunto do choro. Acho que tá de boa. Sim, você não tem mais nada? Não, aqui fala mais de respeito de choro. Como ajudar pessoas que têm dificuldade de se permitir sentir ou expressar vulnerabilidade? Você já falou sobre isso. Já. Mas, pastora, tem algo assim que você gostaria de falar, né? Que você gostaria de falar dentro desse contexto sobre ser forte o tempo todo, sobre esconder as emoções, sobre o que a fé, o aconselhamento cristão pode fazer, pode ajudar? Tem algo assim para acrescentar, assim, para enriquecer aqui o nosso bate-papo? Então,
o aconselhamento cristão, ele realmente é tudo, a gente dentro da palavra, né, como eu disse, e a gente trabalha no espiritual, é onde a gente conecta com o espiritual, né, quando a pessoa busca nessa área também, né? E o emocional, a pessoa precisa buscar realmente a terapia. Repete a pergunta que você falou. Eu falei muita coisa. Falou muita coisa. O que você pode dizer assim sobre esse tema da pessoa que não se permite sentir as emoções ou expressar as emoções, mas acho que você já está falando, para procurar terapia. Sim, sim. Olha, não tem esse negócio, não se permite. A gente realmente, ela não se permite diante de outras pessoas, mas o que eu posso aconselhar é o seguinte, o problema é que muitas pessoas, ela acaba permitindo as suas emoções para pessoas erradas. Aí vem um problema muito grave. Ou às vezes ela não confia em ninguém, porque eu também passei esse processo onde eu não permitia as minhas emoções aparecer, eu nunca mostrava ser uma pessoa vulnerável, mas é porque eu não confiava em alguém para poder se abrir tudo, que infelizmente nem todo mundo precisa saber. Não precisa e nem todo mundo tem a descrição de poder ouvir sobre a sua vida e poder te ajudar. Nem todo mundo pode te ajudar. Mas você precisa confiar em alguém. Mas precisa confiar em alguém. Então, o conselho que eu dou, busque alguém que você confie, busque alguém e mesmo que você pensa que, não, eu estou bem, é bom a gente fazer terapia, a gente precisa fazer terapia. É legal, é libertador, porque ninguém é 100% resolvido. Ninguém é 100% rompe em todas as áreas. Então, sempre tem uma área na nossa vida que a gente precisa buscar. E emocionalmente, a gente precisa dessa ajuda para que a gente não venha se abater, né? Então, o que eu posso dizer? Buscar ajuda. Tantas pessoas hoje estão tirando a própria vida e muitos não relatam o motivo porque estão sofrendo calados, né? Pessoas, às vezes eu olho nos olhos e eu vejo tá pedindo socorro sem abrir a boca. A quantidade de pessoas que têm andado maquiada, tanto homem e mulher, coloca aquela capa, aquela maquiagem, aquele sorriso lindo, mas quando chega em casa, na hora que tira toda aquela maquiagem, é como tirar o curativo de uma ferida que não consegue cicatrizar, e cada vez que tira aquele curativo, sangra novamente, porque traz tudo aquilo emocionalmente. Então, é onde que tem muitas pessoas tirando a própria vida, suicidando, muitas pessoas em depressão, elas sorrirem para a gente, é uma pessoa feliz e alegre, né? Já tive casos, sim, uma pessoa sempre sorrindo, sempre falando alto, gesticulando e sempre de bem para a vida, e até ao ponto, uma mulher forte, né? Quando olha assim, uma mulher, você pensa, essa é empoderada mesmo e traz alegria, mas chegou um tempo que não aguentou, ela caiu mesmo em depressão, a ponto de não se cuidar, não cuidar da família, não cuidar da casa, se esconder no verdadeiro quarto escuro. Então, ninguém é forte o suficiente. Vai chegar uma hora que vai desabar. E antes que isso aconteça, é melhor pedir ajuda. É melhor buscar alguém que confie, um terapeuta que se identifique. E busque ajuda antes que seja tarde demais. Até porque é algo que eu aprendi que a melhor forma de honrar a Deus é querer viver. Verdade. É dar valor à vida. Você falou uma verdade. coisa forte. A melhor maneira de honrar a Deus é querer viver. É verdade. Deus é vida. Deus é vida. Deus é vida. E assim, as pessoas, cada vez mais a gente tem falado muito sobre saúde mental, e a gente não procurar ficar falando só nas épocas. Claro que é importante quando tem o mês, né? O Setembro Amarelo, por exemplo, que a gente traz aqui e fala sobre saúde mental, mas conversar disso em outros sempre, né? Em outros momentos também, porque eu acredito que, eu não sei, eu tenho a impressão de que a sociedade anda muito doente mentalmente e emocionalmente, e parece que isso tem piorado. Parece que quanto mais informação tem, e as pessoas, não sei, parece que é aquela coisa de ficar procurando também respostas rápidas,
E agora que tem a IA, piorou, porque eu vi esses dias, até tava fazendo terapia com a inteligência artificial. Ou seja, se você estiver conversando, colocando para fora, não sei, ela poder te ajudar, quem sabe, né? Não sei. Mas é algo que eu acho que a gente tem que estar sempre trazendo para que as pessoas possam... Pessoas que realmente falam de uma forma clara e de que realmente quer ajudar, porque a gente também vê muitos profissionais... a gente até conversou isso num outro tempo, né? Sobre profissionais aí, gente entrando na profissão sem o preparo, muitos profissionais despreparados e aí tentando cuidar de pessoas e acaba piorando. E a gente ter esse cuidado também, esse olhar atento para procurar realmente o que você falou, quem a pessoa certa, o direcionamento certo, né? E fazer com que você não fique mais pirado do que você já tá. Pirada no bom sentido, né, gente? Tô falando de loucura, não. Porque daí, às vezes, o pessoal fala... não... E muita gente não procura psicólogo pra falar assim... eu não sou doido. Filho, todo mundo tem um pouquinho. Não, esse tempo acho que já passou. Acho que já as pessoas já estão já estão mais abertas. As pessoas estão procurando mais, né? Descobrindo que seus amigos não são os seus psicólogos. Não são, às vezes, né? Mas é importante você procurar, de fato, um profissional, né? E aí, também, os seus amiguinhos. Eu acho que a gente tá terminando. Não sei se você tem pergunta aí, não coisa. Meninas, beijo, viu, pra vocês. Beijo pra quem tá aqui. A menina falou assim, eu tô no metrô. Ela tá em São Paulo. Eu tô no metrô, tá falhando. Mas beijo pra você, que eu sei que você vai assistir depois. Beijo, tá? Depois você assiste. O contato da pastora Eliade tá na descrição do vídeo. Vocês podem clicar, vai cair direto no Instagram dela. Você atende online, né? Atendo online. Hoje você atende só online ou você atende presencial também? Dependendo da localidade, eu atendo presencial também. Olha, a Ju tá falando assim, acho que engoliu o choro era uma forma de elas acharem que isso as tornaria mais fortes. Épocas diferentes, infelizmente. Verdade, Ju. Volte a chorar. Verdade. Porque as nossas mães, né, os nossos avós, elas ouviram muito isso. Engole o choro, tipo, não dá tempo de você chorar. Né? E, tipo, a gente tem muito disso também. Não sei se eu ouvi minha mãe, mas eu tinha esse costume de falar, tem tempo de chorar. Eu falava, você tem tempo de ficar com isso? Não, talvez uma tia, alguém. Não tem tempo, verdade, não. Engole o choro, engole. Os nossos pais nos deu aquilo que eles receberam. E a gente hoje, eu entendo que naquele tempo eles não tiveram o conhecimento que a gente tem hoje. Então, basta eu decidir, eu quero continuar essa linha ou vai parar em mim. Exatamente. É verdade. E não ficar com a mochilinha da dor, né? Porque, olha, eu não fui tratada assim, porque eu fui tratada... Eu sei que cada pessoa, né? Eu vou me colocar no lugar do outro agora. Cada pessoa sente de um jeito e cada educação, cada coisa que você recebeu na sua vida, isso vai te refletir de certa forma. Mas por que você tem que carregar isso com você o tempo todo? Não precisa. Não precisa, né? Porque é aquela coisa que a gente falou, de liberar o perdão, como você falou, seu próprio testemunho, de ter que liberar o perdão, de ter que, olha, eles fizeram isso, entender também o porquê que eles fizeram isso, ou porque foi por maldade mesmo, por ruindade, porque às vezes a pessoa, né, por natureza, nós não somos bons é Deus, né? Então tivemos algumas atitudes, enfim. Mas não carregue a sua mochilinha, né? Né, pastor Eliade? Não carregue a mochilinha da dor com as suas pedrinhas dessa. Vai aliviando aos poucos. Se você não consegue pegar e virar a mochila de uma vez, o seu baldinho, não consegue largar ele de uma vez, vai fazendo isso aos poucos, mas faça, sabe? Procura ajuda, procura um profissional, procura um pastor, procura alguém. E peça, ou se você tem uma fé, ou se você acredita em Deus, procure a Deus, porque Ele está aí do seu lado. Ou se você não sabe quem é Deus, fala assim, Deus, quem é você? Sabe? Quem é você? Eu quero saber quem é o Senhor. Peça que o Senhor se revele a você, né? Independente da sua fé. Eu acredito que em algum momento você vai chamar alguma coisa. Então, se você não conhece a Deus, eu te convido a você pedir para que Ele se apresente a você, né?
e una a sua fé com a ciência, com um terapeuta, com amigos, enfim. Mas não fique nesse lugar, né? Não fique nesse lugar. Essa é a mensagem, né, pastora? Essa é a mensagem. Ressignifique sua história. Ressignifique sua história. Aí. Então é isso, eu queria agradecer, né, por esse bate-papo. Gente, obrigada a vocês também que estão aí, que estiveram com a gente, ou que vai assistir depois. O pessoal do Spotify, gente, a gente tem um pessoal que ouve lá pelo Spotify, às vezes você tá no carro, alguma coisa assim, e tá ouvindo, tá? Então, eu não sei se vai estar o arroba... Qual que é o seu arroba, pastora Eliade? Não sabe de cor? Não sei de cor. Sabe, filha da pastora Eliade? Não tô vendo. Que tá lá no fundo. Mas eu acho que é arroba... Mas eu não sei aqui. Dá pra ver aqui pela descrição, não, Regiane? Do meu, pela não. Seu dá? Não. Deixa eu ver. Assim. Tem aqui. Porque às vezes o pessoal do Spotify... Eu não sei se tá lá, mas a gente tem que colocar lá. Enfim, a gente coloca lá. Tem aqui o Instagram, porque aqui já tá o link direto. Você clica no link, tá bom, gente? Então, corre aí depois de ouvir, corre no YouTube e entra, tá bom? Aí você vai ter o Instagram dela. É isso, gente. Beijo, a gente vai ficando por aqui. Se cuidem, sejam fortes e corajosos em Deus. Beijo, até a próxima. Beijo. Beijo, tchau.